Quando começa assim, eu já fico assustado. Vendendo paçoca, quebra-queixo. Joga a franja. Mostrando logo que veio. De pedreiro? Seu pai é servente de pedreiro? Para! Que é isso? O outro mostrou até o canal dele. Mas eu quero abordar isso sobre isso na cabeça de uma criança. Toda a música que a gente escuta, toda a cultura de ostentação que a gente vê, a necessidade de filmar e postar, a gente sabe, é monetizar, fica lascado. Ela destrói qualquer pessoa que trabalha com conteúdo adulto. Uma pessoa insegura. Eu tá sempre sem resposta. Ela reproduzir aquilo que fizeram com ele, que é o tal do vampirismo, que não vai conseguir estabelecer relações humanas sadias, sexo ou dinheiro, que ela não conseguiu dar a assistência necessária, ela se sente muito culpada. Quando você conta pra alguém que isso aconteceu e é desacreditado, acabou. Olá, meus queridos, minhas queridas, meus queridas, todos que estão me assistindo aqui. Esse é meu retorno para o YouTube. Estou começando uma nova fase na minha vida, dando uma pausa nos conteúdos mais 18 para poder focar um pouco nos meus conteúdos menos 18, meus conteúdos para todos os públicos, ou seja, meus conteúdos light. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa aqui o seu like aqui embaixo, aqui em cima tem a Live Pix, se você quiser contribuir com o meu trabalho e me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. E claro, dá a minha singela opinião. O vídeo de hoje a gente vai reagir ao vídeo do Felca, polarizou o assunto da adultização, e eu tô para assistir esse vídeo já tem muito tempo. Logo que saiu, eu fiquei bem assustado com a quantidade de views que esse vídeo teve. De cara já foi aí 14 milhões de views. E eu evitei assistir e até ver conteúdo sobre, porque eu queria realmente ter a surpresa, junto com vocês, de assistir esse conteúdo maravilhoso. Confesso que o Felca não é o tipo de influencer que me chama atenção, mas já que o assunto pede, o vídeo teve a sua popularidade e continua reverberando, causando bastante discussão, a gente vai trazer aqui pro nosso canal, tá bom? Vamos dar o play. Pesquisa realizada Quando começa assim, eu já fico assustado com esses avisos. com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Camila! Ei! Já foi comer das duas? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. É isso que eu tô vendo, né? O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Vê o Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Sim. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, tem que falam e agem como adultos. Temos, pasmem, empresários mirim. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia isso é muito importante, isso é muito importante. Então, isso é um problema pra quem tá na escola também, porque meu dia na escola, tipo assim, já começa com o pé esquerdo já. Eu durmo na escola. Mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive. A escola complica a vida do empreendedor. A escola complica a vida do empreendedor. Assim, ele começou, né, empresário. Alguns começam vendendo pamonha, vendendo paçoca, quebra-queixo. Essas crianças brancas, elas começaram como empresárias. É um outro nível. 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que tá acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha do celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque... O Felca tem essa voz de quem tá gripado. Porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho
resultado. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. O outro já jogou Aqui na DZA, faz parte da jogou logo a franja, mostrando logo a que veio. Cultura, quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito, resolve, entende? O que mais existe é a gente mimizenta que dá desculpa pelo exatamente, fracasso. Ninguém tem ele culpa do justifica. seu fracasso, somente você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você que é servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro, seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô Sabe sem casa, tô morando na câmera. rua, eu consigo te achar uma solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ai, gente, que angústia ver esses meninos falando. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez, no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu... Para! Que é isso? Para! Stop! Eu começando a usar um microfone headset com 34. Essas crianças aí enfiando a boca no microfone de mesa com 5 anos de idade. Tem algo muito errado mesmo. Para, será que nunca vai chegar a minha vez? Pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chegar a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque ele tem um chapéuzinho do Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, sei lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Mano. Bom, muito bom. Muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia... Sem ranhura, novinha. Suicídio em massa com 7 anos Vamos de supor que eu idade. seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão não vai entrar na minha casa e falar Aristóteles, eu vou. Entendeu? Então... É uma cultura do emborrecimento mesmo. O outro mostrou até o canal dele. Não vai me ajudar em absolutamente nada. Filosofia não vai ajudar em nada na vida. Esses mirins aí são os que consomem o conteúdo dele. A base de fã dele é tudo criança. Agora a minha base de fãs, você corre. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para meninas? Vai Era perder a protagonizada graça, pela mãe vai da ficar mais Bel sério. e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E Mandou surgiu bem. um movimento de pessoas querendo proteger a Bel e derrubar o canal. Esse foi um dos maiores bem, casos que já Tom. rolaram na internet sobre esse assunto. Confere esse trecho. Uma lambida, pelo menos, Bel. Uma lambida, Bel. Mãe, vou passar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque faltem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os trechos. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Gente, Órgãos que calafrio, tá responsáveis ligado por isso? proteção de menores se envolveram. Teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel. Foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança. Tanto o material quanto a exposição. As críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo? Uma criança? Depende. Crianças como essas, elas têm uma maturidade além do tempo. Pra mim, crianças que passaram por situações que envolvem a adultização, têm sim a capacidade de lidar com essas situações, só que isso não quer dizer que elas não sejam crianças. Não deveria haver um estatuto, uma regra, uma lei que as protegesse. Crianças que fazem, que são atrizes e atores mirins, elas possuem sim uma capacidade mental mais evoluída, com muitas reticências aqui, do que crianças comuns que simplesmente estão na escola. Os pais, eles preparam essas crianças para poderem realmente já terem acesso ao trabalho. Afinal de contas, crianças que se expõem à internet e crianças que trabalham na televisão, elas estão trabalhando. Não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso, foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando um monte de mentira sobre mim. Ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. Do jeito que ela fala, você já sente que ela é uma pessoa que está acostumada a se comunicar com o público. E um terceiro olhar, que é o que ele está fazendo aqui, no básico, é isso mesmo.
não surpreende, a gente tá tendo acesso agora a crianças que foram além do tempo e que tá pipocando na internet de crianças como ela. Tanto que esses vídeos da Maísa com o Silvio Santos, que são vídeos antigos, ninguém mais deixa mostrar. Ali tinha rinha de grandes, né? Mesmo ela sendo uma criança e ele sendo um velho, os dois ali batiam de frente várias vezes. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo... Criança pede pra comer terra, porra. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia. Então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. E vem a cabeça dela que foi preparada pelos pais para que ela tivesse esse comportamento adulto. Então os pais já fizeram a mente dela, prepararam ela para isso, para responder essa demanda. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, isso foi bobo. Dor não se compara. Festas de crianças, tocando músicas de adultos. Quem não passou por isso nos anos 90? É o Tchan, tocando em festa de criança. Hoje mesmo tocar funk proibidão. E a criança tá ali no meio, dançando, se sensualizando. As mais cabulosas que envolvem criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super... É o ápice da polêmica. Denunciando o Ítalo Santos, que ele é um tiktoker, /videomaker, /influencer, um monte de coisa, mas basicamente o Ítalo Santos, eu conheci ele a primeira vez com a Riquinha, naquele hit dos dois, o Velho Rico, e a partir de então eu escutei algumas outras músicas dele, a Riquinha inclusive transicionou, hoje ela é uma mulher trans, e aí o Ítalo Santos, várias vezes TikTok derrubado, aí eu vi um pouco do conteúdo dele na época também, era ele dentro de uma casa com um monte de gente, mostrando milhares de vídeos, milhares de stories, eu não tenho paciência para acompanhar esse tipo de coisa. O Felca resolveu usar ele como buraco de Judas. E agora a gente vai entrar na parte do vídeo que tá todo mundo comentando, não sei o que é. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade e botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias coisas, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso? Qual que é o ponto? Até você fazer isso, mas na sua casa e com pessoas que seus pais deixaram, tá expondo o que a maioria dos adolescentes são. Dança desse jeito mesmo. A coisa muda um pouco de rumo quando ele resolve ligar a câmera e expor isso pras pessoas. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer, entendeu? E nós dois não temos nada sério. Eu não fiquei com a Mai, eu ficaria com a Mai, tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Oxi! É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Tá bom, mulher. Eu já fui comer 2 minutos. Obrigada, negra. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Eu perdi a vida. Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk que ficou carcomido lá, decompondo vivo, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo e eliminava do mesmo jeito que colocou. Botava no carro da mãe, tchau e bênção. Dá tchau pros seus irmãos, pro pessoal. Vai com Deus! Vai com Deus, vai com Deus. Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 e tenho 14. Vocês vão fazer 15 anos, vocês? Meu dezembro ele faz dia 7 de janeiro. Ah, então os moleques já têm ele ainda é mais novo que ele. E detalhe, o Ítalo tá, gravando isso, mas esses dois aí, eles refletem toda a música que a gente escuta, toda a cultura de ostentação que a gente vê, então é vergonhoso você ver um reflexo daquilo que a gente, como cultura promove. Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo?
Esse vídeo foi postado em 2023. Camilinha tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto cujo qual, sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além deles serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontado desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências de suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, ser influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. Como existem homens adultos em tudo que é bueiro. Não tô passando pano para o Ítalo Santos. Parte da minha via crítica é uma análise daquele que tá sendo colocado como santo. Óbvio que o Ítalo tá errado em todos os sentidos, é uma porcaria mesmo, tudo errado. Menores de idade sendo sexualizados, ganhando dinheiro em cima disso, péssimo. Só que eu não posso também deixar de destacar a figura do Felca, que é a pessoa que está fazendo esse conteúdo. Eu faço análise das duas situações. Prefiro fazer uma análise mais profunda sobre o Felca e tentar entrar um pouco mais na psicologia dele e na fala dele, do que ficar simplesmente dizendo o óbvio. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Tá abrindo os braços pra... Essa bonita. Miguel, tu não tá com as... 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outro menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando pro moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida e vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa tão... Um dia você é uma adolescente normal e no outro você é... Isso? É. Ai! 16 anos. O que o Ítalo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de mini saia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. Exatamente. Cirurgia? 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico. Implante de silicone nos seios. Um pós-operatório quando ela tava dopada. É tenso, hein? Vai descer, né? Vai descer. Incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultização vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade, ela começou a postar conteúdos desse teor. O que você tava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo um cartoon. Ah, mas aí vamos relativizar de novo, né? Você não veio de família pobre nesse nível. Querendo ou não, o Nordeste é um lugar que as pessoas são mais livres, né? Eu sou nordestino, eu sei. Criança é tratada como adulto, grande parte das vezes. Não que isso quer dizer que as pessoas façam sexo com crianças, mas não é essa proteção toda que rola dentro de um condomínio, né? Então, com 3 anos de idade, você estava comendo biscoito e estava sendo criança, adolescente, porque você teve pessoas, tutores e os seus pais que te deram essa condição. Muitos não têm essa condição. Muitos têm que realmente trabalhar a partir até muito antes de 13 anos. E ela tá trabalhando, uma coisa péssima, uma diversão bem problemática, mas ela tá se divertindo junto. Cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Eu pergunto mesmo pelos pais dela. Você começa a entrar o dinheiro, ele vai mostrando o dinheiro pra família. Pouco se importa o que você tá fazendo. Isso acontece em qualquer área da sua vida. Tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelas partes responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show,
tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico. Tudo pelo mundo. Um dos piores casos de adulteração, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Se dá pra se dizer assim. A criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear pra resguardar a criança. O que essa mãe fez? Dando dinheiro, dando like, views. Dane-se. Conforme Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas. E quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam pra quem administrava o que quisessem, desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como do ADM, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram, com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas pra essa criança. Que medo, a ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto, muitas vezes disfuncional, que vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade. Aí vem essa parte que o pedófilo não entende, né? Porque, na verdade, aquela pessoa, supostamente, está te dando a entender que está interessada em você adulto, ela só está reproduzindo aquilo que ensinaram pra ela. Então, provavelmente, ela teve episódios anteriores de abuso sexual e violento reproduzidos antes. E aí que entra essa falsa compreensão. Quando você ultrapassa essa linha, você está dizendo claramente para essa pessoa que é muito nova que ela vai repetir esse círculo, né? Ela vai repetir essa prática a vida inteira. Porque é assim que você foi ensinado, como qualquer outro aprendizado que marque muito a sua pele, que não seja só um aprendizado subjetivo, mas que você sinta na pele aquilo que aconteceu, você acaba gerando esse trauma, e quando isso é monetizado, quando isso é reconhecido por outras pessoas, você fica nesse ciclo vicioso. Dinheiro, um prazer, porque você sente prazer, já que você foi ensinado assim, só que daí entra o Estado para poder intervir, né? Pela evolução é que a gente vai mitigando esse tipo de coisa, a gente vai reduzindo danos. Então não é que você consegue eliminar, basicamente, o passado. A gente está revendo muitas leis, está revendo legislação para justamente conseguir frear esse avanço rápido, né, de algo que já é antigo, que é a pedofilia. Vai deixar marcas intrínsecas à sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma para uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substância e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como o sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. E sentir prazer e sentir-se sujo. O quadro evolui. Como qualquer outro quadro psíquico, ele evolui junto. Então, aquilo que pra você é algo que te faz mal e que te torna sujo, com o tempo, com a prática, você torna aquilo uma coisa boa. Você passa, inclusive, a fazer o mesmo com quem tá vindo depois de você. O tal do vampirismo, que também é pouco difundido. Não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio. E também ela perde o senso de confiança. Então, por isso que é importante que você não se relacione com seus filhos. E em muitos lugares do mundo, você não é preso por cometer ato de incesto. Ele desvirtua qualquer tipo de laço que a pessoa possa ter com outras pessoas. Quando você ultrapassa de novo esse limite, você não deixa que o outro exista fora dessa bolha, desse núcleo da qual ele foi colocado. Dificilmente ele vai ter dificuldade, ele vai ter facilidade em confiar em outras pessoas, porque essa confiança não foi ensinada. Você está só dizendo que você é a única pessoa de confiança para ele, não todos os outros, né? Que é onde nós estamos inseridos, que é uma sociedade. O sentimento de confusão, de não saber quem é, nem como deveria ser. Além do abuso, há a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna o predador, você não só perde a infância,
você perde a fé no mundo. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. A gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir, curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo P. Esse, por exemplo, que eu tô mostrando é de um perfil de uma menina de 8 anos brasileira que caiu na malha do algoritmo P. Pessoas de todo mundo, Índia, China, Rússia, Brasil, Estados Unidos, usam a aba de comentários dela quase como que um ponto de encontro para esses pedófilos. Para vocês terem noção da grandeza do problema que a gente tá lidando, descer nos comentários desses perfis, absolutamente todos, olha só, todos os comentários são com esses GIFs. Até o último comentário, ou seja, a maioria das visualizações, likes e seguidores é composto quase que todo de pedófilos. E ela tem mais de 100k de seguidores. Os pais vendo isso, vendo o engajamento, sabem do que se trata, mas deixa acontecer. Ou até incentiva ou manipula a filha pra ela fazer conteúdo pelas visualizações e pelo retorno monetário que o perfil da filha gera. Um processo retroalimentado pelos pedófilos e pelos pais. Que também possuem a sua veia perversa. Pessoas que se encontram com interesses mútuos para promover uma economia. O assustador é saber que tanta gente tem interesse nisso, assim, a gente não faz a mínima ideia de que isso é muito mais comum do que parece. Acontece dentro da própria família, na maioria dos casos. Não é uma pessoa distante que faz isso, não é alguém que você não tem nem acesso, não, é pessoas da sua família, seus pais, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus primos. É algo bem complexo da gente compreender. Além de que é muito comum, pais que fazem o mesmo com as filhas, comentem nos perfis de outras crianças pra atrair esses pedófilos pros perfis dela. Eu disse que era extremamente pesado e que retorce o estômago. Pra qualquer pessoa normal que vê isso daqui, não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Detalhe, essa normalização acontece porque muitos pensam assim, foi um privilégio ter passado por isso, porque agora eu sei que é possível isso acontecer. E quando aconteceu comigo, não foi tão mal assim. A lógica de relativização, né, do que aconteceu com você. Esse é aquele quadro que eu defendo, em que sim, tem que ter intervenção médica, porque você não tem noção do como isso te afetou. Esse comportamento prematuro, esse peso brutal que jogaram nas suas costas. E aí você, quando adulto, que já seguiu em frente com a sua vida e já conseguiu encontrar um jeito de se esconder na sua bolha, para que ninguém saiba quem você é de verdade, falar que isso daí é uma coisa que faz todo sentido, porque foi assim comigo, que todo mundo passou por isso, que é normal, é horrível mesmo, é horrível. E aí a gente volta de novo para a psicanálise e para a sala de terapia para poder entender o cerne da questão, que é doença, anomalia. Infelizmente, esse é o quadro. O predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Sim, não bem vou distorcido. Não dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. A necessidade de filmar e postar a gente sabe, é monetizar e reconhecimento e uma grande crise interna de autoestima. Uma necessidade de reafirmação, de aprovação constante, de validação, de reconhecimento. É uma sociedade mais solitária, mais isolada, que não vai mais viver tanto em bando. E a internet acaba sendo um conforto para você ter essa devolutiva. Só que a gente esquece que são pessoas que você não tem conhecimento, você não sabe quem são. Essas pessoas acabam acionando você e se conectando a você justamente pelo aquilo que te falta. E ela acaba preenchendo esse vazio, te validando, curtindo as suas fotos, falando com você, conversando, propondo. Muitas vezes propõe que você faça coisas. Muitos são covardes, muita gente covarde que não tem coragem de fazer o que você faz. A questão perversa de ver você fazendo algo muito grave e sentir prazer nisso. Então envolve vários sentimentos que agora são permitidos por conta da sociedade do espetáculo, afinal. Os responsáveis começam a mostrar mais essas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores. Inclusive os que têm um pouco de noção, sabem, até desconfiam disso. Vou falar que desconfio para passar um pano, mas eles até sabem disso, só que tá dando resultado. Como que para? Como que muda de público? Tá, então eu tô fazendo isso aqui por um tempo, porque eu vou conseguir já levantar uma certa grana e eu posso movimentar o meu público para outro caminho. Mudar de carreira é muito difícil. Muito difícil. Você conseguir segmentar o seu conteúdo para um tipo de pessoa, para um tipo de público, e de repente, porque você já tá formado e rola essa troca entre você e o seu público. Sei lá como que você vai fazer isso, mas você teria que recomeçar do zero muitas vezes. A pessoa que tem uma conta como essa, que tá no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? Toma cuidado, pessoal, proteja suas crianças, proteja seus filhos, não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma, na realidade, criança é pra estar brincando, não pra estar mexendo com a internet, não pra estar produzindo conteúdo, não pra estar se formando uma imagem pública. É muito moralista, né?
dizer que não pode, que não dá, que não sei o quê, que não. Talvez ele seja criado pela emoção e pelo susto do vídeo. Você teria que rever todos os nossos artistas aí, boa parte dos nossos artistas que tiveram carreiras muito prematuras e que foram expostos. Se essa reforma acontecer, nossa, seria uma mudança mundial, né, a nível mundial de interpretação do que é uma criança. Não é o que acontece, não. Inclusive é o oposto disso, a gente tá vendo o sensacionalismo todo em volta dessa figura. Não vejo que deveria tirar, né, o conteúdo e, eu digo, sim, conteúdo de sexualização, sensualização, com certeza. Mas principalmente não fazer conteúdo não, porque essa criança faz parte de um mundo, de uma sociedade na qual ela está inserida, e ela tem que ter acesso ao que acontece também ao redor dela. E aí não faz sentido ela não poder produzir conteúdo ou então consumir conteúdo desde que seja controlado pelos pais, pelos seus responsáveis, não vejo nenhum problema. Só que a questão é o que é mostrado e o que é consumido. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo pra entregar esse tipo de conteúdo. Crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. Convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas pra ela. Estúdio e tudo. Olá. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela tá em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Disse bem, o meio midiático envolve a mídia, não só as redes sociais. Se você não tem essa distinção do que é real, do que não é, do que é mundo, do que é a sua casa, do que é público, do que é privado, você tá lascado. Que você não vai conseguir entender mesmo, de forma alguma, como que a gente se organiza enquanto sociedade. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, influenciando a formação da identidade dessa criança. Ela acaba se perdendo, muitas vezes, de uma essência, a gente fala de uma formação de dentro para fora. Aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. A gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório muitas vezes que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então isso é um ponto muito relevante. Já quebrou tudo. A ruptura. Esse tipo de comentário dela destrói qualquer pessoa que trabalha com conteúdo adulto. É bem grave. Afinal de contas, o nosso corpo que nos guia e nos faz fazer aquilo que a gente faz, né? E a mente, óbvio. Mas dizer que falta repertório interno, por isso que você se expõe sexualmente, é bem duro de escutar. A mídia influencia no consumo da sexualidade e não na essência. Então ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar. Muito óbvio para qualquer pessoa que não entende de limites, não entende de regras, não entende de certo e errado. Você só quer ter, só quer obter. E aí você vai usar de todos os seus talentos, vamos chamar assim, para poder obter aquilo que você quer. E a gente sabe que o caminho mais fácil para isso é realmente você se colocar à prova com o seu corpo, né? Dificilmente você convence alguém de forma rápida com ideias. Não que eu era uma pessoa assídua aqui no YouTube. Eu não fiz muitos conteúdos, mas os poucos que eu fiz, eu não consegui grande retorno. E já no conteúdo adulto, rapidamente, o segundo vídeo, eu já consegui um retorno. E tem um retorno até hoje. É um atalho que a gente espera conseguir sair. E todo mundo fala que a gente tem que sair dessa situação, mas é bem difícil. Esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali. Que é quando o abuso ele se torna algo normalizado. Se você está incluído numa situação em que existem diversos casos de abuso, e que isso não foi notificado, mesmo porque anos atrás, né? Não muito tempo, a gente não tinha acesso a essa palavra abuso, como a gente tem hoje. Era muito comum que isso acontecesse e fosse algo normal, que não tivesse nenhum tipo de punição ou interpretação da própria família. Basicamente, nem a própria família tinha o suporte para poder te oferecer numa situação como essa. Pessoas próximas a você passaram por isso também, se calaram e elas esqueceram isso. Esqueceram do episódio, né? E aí vem os tais dos gatilhos, que é quando a gente toca nesses assuntos, que são assuntos sensíveis, e faz essa pessoa lembrar que isso aconteceu com ela. E ela começa a ter acesso a esse tipo de situação, e isso bagunça bastante a cabeça dela. A mente deu um jeito de normalizar aquilo pra ela. Não muito incomum também, você acaba tendo relações abusivas. Muitas vezes casam com o seu abusador, né? Não a pessoa que te abusou, mas você acaba casando com alguém que carrega esses traços, tais quais o seu abusador,
E você passa vivendo essa vida constantemente, justamente porque essa foi a vida que você aprendeu a viver. Não teve outra vida. Como que você sai dessa situação se você não sabe nem que isso é um abuso? Você continua fazendo isso por vezes. E o outro também, que é considerado abusador, também não tem essa noção de que ele é um abusador, a não ser que ele seja um predador. Tô falando de situações comuns. Você foi de encontro ao seu abusador, ele foi de encontro à pessoa que ele abusou, e vocês dois não se lembram que isso já aconteceu com vocês. Mas vocês estão fazendo isso todos os dias. Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né, e você não teve esse reconhecimento, demorou, às vezes, anos para compreender aquilo. Muitos realmente só entendem que isso é a vida. Não é à toa que a gente tem síndrome de Estocolmo como exemplo, né, que é quando você passa a amar aquilo que te prejudicou tanto. É uma situação profundamente drástica. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso. Quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido. Nossa, ela fez o cálculo exato, assim, do tempo completo de uma pessoa insegura. Somente isso, você não discerne o que é certo e errado. Você fica perdido, você sempre tá ali na dúvida, sempre tá preocupado, você sempre tá sem resposta, entendeu? Tá sempre sem resposta, essa que é a questão. E não tem nome, não tinha nome. É uma relação muito importante, não tá protegendo essa criança. E deveria. Todos deveriam. A gente tá criando pais muito permissivos. Sim. Que a gente achou que tendo acesso a todo esse conhecimento não fosse acontecer ou aconteceria menos. Mas tem ocorrido justamente o oposto. Sim, é desolador pensar que você não consegue proteger o menor, aquele que você colocou no mundo e que deveria ser guiado para se tornar um cidadão como qualquer outro, inclusive para conseguir rebater a práticas criminosas, a não reproduzir aquilo que fizeram com ele, que é o tal do vampirismo. Não sei se ela vai falar sobre isso, mas é um assunto que muito me interessa. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé. Exatamente. Ótima analogia. Tudo. Não está seguro. Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidades de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade, e não de uma consciência estruturada de self, de eu, de como eu me conheço, bem desenvolvido e construído. Pessoa que não vai conseguir estabelecer relações humanas sadias, que vai ter poucos ou nenhum amigo, as relações vão ser pautadas em sexo ou dinheiro, sempre em busca do bem material, e isso fica muito claro na vida adulta. Tudo aquilo que a gente só é aquilo que fizeram da gente, a gente reproduz o que fizeram conosco, e por mais que você tente esconder, por mais que você tente escapar, vai vir à tona, não tem como escapar, você vem de um jeito ou vem de outro. Seja você escondendo no seu privado, mas você continua fazendo essas práticas que são tão perniciosas, ou seja mesmo tornando público, que é o caso dessas figuras que ele mostrou aí, que são pessoas que não só não conseguiram se enquadrar enquanto sociedade, escondendo o que elas são, né, o que fizeram com elas, fazendo isso na encolha, como ainda necessitam também expor isso para que todo mundo veja. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com criança, mas também com adultos que nunca falaram, e sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Como que o responsável pelaquela pessoa, pelaquela criança se sente? Que ela não conseguiu dar a assistência necessária, ela se sente muito culpada, é um assunto muito doloroso, e é o caminho mais seguro para ela é esquecer desse assunto, não tocar nele, né? Como qualquer pessoa que não quer falar de coisas que aconteceram com elas. Elas não querem revisitar o passado delas, elas só querem continuar as suas práticas, do que você tocar nos assuntos que são cabeludos, que são justamente esses. Vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros, e uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para falar sobre isso de uma maneira natural. Porque a aprendizagem foi de que isso não deveria ser falado. Isso não deveria ser dito. Porque a família escolheu um lugar
de guardar um segredo, de não expor isso. Eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. Mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança, ou a pessoa mesmo, é abusada, ela sente culpa. A culpa é um sentimento que você carrega pro resto da sua vida. Você não pode comentar sobre o assunto porque é vergonhoso. Você não pode cobrar ninguém porque todo mundo passou por isso. Tem milhares de justificativas para que você não toque nesse assunto, você culpa a si mesmo. Você diz, então acho que eu que me insinuei, já tinha esse mal dentro de mim, foi culpa minha, foi culpa minha. Qual recado, qual conselho você daria para esse indivíduo? Falar e ser desacreditado é bem triste também, porque você perde sua fé nas pessoas. Quando você conta pra alguém que isso aconteceu e é desacreditado, acabou. Assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, abraço, acolhimento. Coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. Esse processo de cura pela palavra é muito antigo. Usava os padres, né, e muitas vezes até hoje usam para confessar, e depois veio a ciência com os psicólogos, e antes disso provavelmente tiveram outras formas, né, a fofoca mesmo, é um meio de você poder contar aquilo que você sente. Você só vai conseguir ter clareza total sobre aquilo que aconteceu com você quando você põe pra fora, quando você conversa sobre aquilo, quando você expõe aquilo de forma que você se escuta falando. É como se você tirasse aquilo de você e jogasse pro outro. E essa que é a troca que a gente espera que a gente faça, né? Que você possa ter com quem contar para que o outro possa te falar e você possa devolver, e essa comunicação seja uma forma de uma busca por uma melhora no seu quadro. E para isso é preciso falar. Para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. Sim. E então o bicho-papão no guarda-roupa. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia, e recomendo que todos vocês façam isso. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. É um vídeo pesado. Pessoal, enquanto eu fazia esse vídeo, foi iniciada uma investigação contra Ítalo Santos nas promotorias de João Pessoa e Baia para apurar possíveis explorações de menor e violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Disso, o Ministério Público removeu as redes sociais de Camilinha. Se você tentar entrar nas redes sociais hoje, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, aparece uma mensagem removida por decisão do Ministério Público. Deixa eu ver, gente. Vamos ver se ela tá em página ainda. Camilinha Santos. Parece que caiu mesmo, hein? Não existe mais a página. Aqui, ó. Tô pesquisando agora aqui, dia 27 de agosto. E não existe a página da Camilinha Santos mais. A lei foi cumprida. Neste caso. Mensagem removida por decisão do Ministério Público. Um acerto para os órgãos responsáveis. Com 18 anos ela volta, com 19 anos ela entende, com 20 anos ela se arrepende. Pessoal, depois da gravação do último trecho, a Caroline Dreher deixou de morar com a mãe e foi morar com a avó. O caso ainda está sob investigação do Conselho Tutelar e há ofícios enviados ao Ministério Público para apuração. Se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos que eu continue reagindo a conteúdos semelhantes a este, inclusive a este caso do Ítalo Santos, da Camilinha, do Felca e afins, peço que você comente aqui embaixo. Eu sou uma pessoa super acessível, por enquanto. Deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal e, como o Felca disse, denuncie se você tiver algum tipo de desconfiança, perceber algum comportamento suspeito. Geralmente, pedófilos na internet se comunicam de forma muito aberta. Eles usam emojis com símbolos infantis. Eles colocam que são pervertidos quando se tratam de perfis gays, que também existem alguns, que estão infiltrados nesses aplicativos. Mas eu percebo que falas como perv, pervertido, corroboram com esse tipo de comportamento. Então, diz que sim, denuncie o perfil, se abram e falem sobre esse assunto, porque ele é mais comum a todos nós do que parece. Tchau!